Boa noite, meninas e meninos de todo o Brasil. Vamos aqui para uma rápida revisão extremamente veloz para o concurso do TCM Bahia, que se aproxima dia 8, diria nosso grande mestre Silvio Sandi. Vamos colocar para a zorra, vamos arrepiar esse concurso público. Gente, agradeço mais uma vez ao convite do mestre Silvio Sandi para estar aqui com vocês em mais essa revisão. O concurso se aproxima, dia 8, Direito Administrativo. Deixa eu ver quem chega. Fernanda Bastos, óbvio que Fernanda estaria no ar. Fernanda, peço perdão aí pelo pequeno atraso. O trânsito do Rio de Janeiro, cheguei em casa, tive que tomar um banho, ficar cheiroso, porque não dá para fazer uma transmissão suado, né? Você sentindo o seu próprio cheiro de suor depois de um grande dia de trabalho. Fernanda Sandi, obrigado por esse convite. Fico extremamente grato pelo convite seu, de mestre Silvio, pessoas que eu tenho realmente dentro do meu coração. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Todas as vezes que você me chamar, estarei aqui. Acredito muito nisso. Tudo que eu tenho hoje, eu devo aos alunos. Absolutamente tudo. Tudo que eu digo em relação à minha realização profissional, à minha realização material. Então, se eu tenho um bom carro, eu devo aos alunos. Se eu tenho uma boa casa, eu devo aos alunos. Mas um funcionalismo é extremamente importante, me remunera muito bem, mas o plus vem dos alunos. Então, tem que ter uma contraprestação nossa, oferecer um serviço de qualidade, com muito compromisso, é isso que a gente faz. Deixa eu ver, Senna Fittipaldi, seja bem-vindo, Gilberto Andrade. Gente, separei aqui alguns temas. Nós que agradecemos por sua parceria, você é mega. Vamos lá então. TCM Bahia, Tribunal de Contas do município, não, dos municípios. É um Tribunal de Contas muito peculiar, é um órgão estadual, não é um órgão municipal, até porque depois da Constituição de 88, as Cortes de Contas do município, a criação foi vedada expressamente pelo texto constitucional, mantiveram-se o Rio de Janeiro e São Paulo. 3 outros tribunais de contas existem, o do Ceará foi extinto, porém enquanto órgão estadual, que auxilia quem? A Câmara Municipal. Então o papel do TCM Bahia é fiscalizar os municípios da Bahia, enquanto órgão estadual, apoiando quem? A Câmara Municipal dentro de sua atividade de controle externo. Eu separei aqui, gente, dentro de cada tópico do edital, aquilo que eu considero mais relevante para o seu concurso. Tendo em vista que a sua banca, ilustríssima banca CESP, ela tem um direcionamento, ela costuma cobrar sempre a mesma coisa. Quando o concurso é da área fiscal, a gente sabe, ela vai vir por aqui. Quando o concurso é para a área de gestão, como é o caso de vocês, controle externo, a gente sabe que a banca vai ter uma guinada um pouco diferente, por ter uma banca examinadora um pouco mais categórica, professores universitários, professores que trabalham em Tribunal de Contas, como por exemplo TCU. Na banca examinadora de vocês tem lá, pelo que já ouvi dizer, um procurador do TCU. Então são questões extremamente bem elaboradas por quem conhece de controle externo. Então vamos para a nossa primeira. Seja bem-vinda, Ana, seja bem-vinda. Gente, eu não consigo enxergar tudo. Apesar de estar com óculos, deixa eu ver se tirar o óculos piora, gente. Idade, miopia. Dizem que quanto mais velho, a miopia vai regredindo. Eu não acredito nisso, porque eu estou envelhecendo e permaneço sem enxergar direito. Então o que a gente fez aqui? Fomos separando tópicos de cada item do edital. Peço que vocês abram o respectivo material. Tópico 1, origem, conceito e fontes. O que a banca CESP mais reiteradamente cobra em seus certames, em seus concursos? Primeiro, figura do contencioso administrativo e coisa julgada administrativa no sistema brasileiro. Nós sabemos que o direito administrativo ele é contaminado, basicamente por contribuições advindas do direito administrativo francês. É isso mesmo.
A responsabilidade civil do Estado, o princípio da moralidade, o regime legal dos servidores, na esfera federal a Lei 8.112, na de vocês é a Lei 6.000 e alguma coisa do ano de 96, 94, não vi, não abri a lei de vocês, o Estatuto Local, e vou explicar por que um pouco mais à frente. Então há várias contribuições advindas do direito administrativo francês. Né? É lá o berço do direito administrativo. Não é do sistema anglo-saxão. Até porque dentro do sistema anglo-saxão o direito administrativo ele não tem muita diferença em relação ao direito civil, ao direito privado. Então essas contribuições, como o nosso sistema é de base romana, germânica, e o direito administrativo francês também é de base romano-germânica, então as contribuições são basicamente advindas do direito administrativo francês. Mas na sua prova não cai o que vem de lá, é o que não vem de lá. E de tudo o que vem do direito administrativo francês, o que não vem é o nosso sistema de jurisdição. O artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal nos revela expressamente que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça a direito. Significa dizer que no Brasil a pacificação social, a definitividade da matéria não é pelo Poder Executivo ou Legislativo, pelo menos enquanto regra. A pacificação é uma função típica, primordial, embora não exclusiva, do Poder Judiciário. É o que se nomina, o que se reconhece como sistema inglês. Ah, então no Brasil não adotamos o sistema francês? Não, é o sistema anglo-saxão, é o sistema inglês, de jurisdição única, em que a pacificação é uma tarefa quase que exclusiva do Poder Judiciário. No sistema francês, vigora a figura do contencioso administrativo, de tal sorte que uma decisão administrativa lá não pode ser revista pelo Poder Judiciário. É isso mesmo. Uma decisão administrativa é tão forte, que o colorido dela é jurisdicional. Não é um quase jurisdicional como as decisões que circulam, são formadas dentro dos tribunais de contas. É uma decisão definitiva, não sindicável, não passível de controle pelo Poder Judiciário. Mas isso lá na França. No Brasil vigora o sistema inglês. Então significa dizer que no Brasil não há, pelo menos nos moldes do sistema francês, o contencioso administrativo. Professor, então significa dizer que o Tribunal de Contas da Bahia, TCM Bahia, ele não forma coisa julgada administrativa? Forma. Não há contencioso administrativo? Há. Não há contenda, litígios administrativos? Sim. Inclusive a própria súmula vinculante número 3 determina que no caso de anulação, revogação, o tribunal deva conferir a aplicação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. É um sinal de que dentro do Tribunal de Contas são possíveis, é possível você ter a existência de litígios, de contendas. Então o contencioso administrativo existe, não existe no molde francês. Isso porque a coisa julgada administrativa pelo tribunal vai ser julgada para ele, não para o particular, que descontente poderá bater às portas do Poder Judiciário. Então, o contencioso administrativo francês não existe entre nós, a coisa julgada administrativa existe entre nós, porém de natureza formal. Significa dizer que aquela decisão adotada pelo Tribunal de Contas poderá ser revista não mais pelo Tribunal de Contas, por ser definitiva, não mais reapreciável internamente, mas pode o particular descontente bater as portas, abrir, por provocação, retirar da inércia, demandar, provocar o Poder Judiciário. Perfeito? Item 2. Tratados internacionais e regimento dos tribunais de contas como fontes para o direito administrativo. É sempre uma grande aposta. Quando você fala em fonte, formas de expressão, é como você enxerga, toca, palpa, sente, escuta, vê o direito administrativo. O direito administrativo, ele primordialmente, ele se expressa de forma escrita. De forma escrita. Então, a forma de expressão do direito administrativo é escrita. E de todas as formas de expressão, a considerada primordial é a lei. A lei, o nosso sistema é basicamente todo legislado. Afinal, eu, administrador público, nós, administradores públicos, vocês, futuros administradores públicos,
só podem ou poderão fazer o que a lei determinar, o que a lei autorizar, o que a lei permitir. Perfeito? Horário das outras. Frederico Araújo faz uma pergunta para a Fernanda. Fernanda, depois, isso é interessante a pergunta dele. Os horários, né, das demais transmissões. Eu olhei lá, também não vi. Hoje saiu a nossa, né? Mas é interessante já fazer esse calendário aí para o aluno, para ele poder acompanhar. Então vamos lá. Então a lei é a fonte primordial. Mas a lei é escrita. E eu disse e revelei a vocês que nem sempre a fonte é escrita. Existem fontes que são chamadas inorganizadas, não escritas, como são os costumes, como é a jurisprudência, né? E a doutrina. A doutrina é escrita, né? Jurisprudência, costumes e doutrina são fontes secundárias, não são fontes primárias, como são as leis. Perfeito? Jefferson Lima, grande Jefferson, muito obrigado aí pelo carinho, Jefferson. Então o que acontece? Fontes escritas, não escritas, fontes não organizadas. Todas elas são fontes. E a minha preocupação é exatamente o CESP é uma banca muito engenhosa, né? Um tratado internacional ele pode ser considerado fonte do direito administrativo, sim, e mais, ele pode ser considerado uma fonte primária e constitucional, não simplesmente infraconstitucional. Um tratado de direito que verse sobre direitos humanos, aprovado com um quórum de emenda, o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, nos revela expressamente que ganhará status de emenda à Constituição Federal, servindo inclusive como parâmetro para controle de constitucionalidade no que a doutrina reconhece como bloco de constitucionalidade. Então, tratados internacionais podem ser fontes? São fontes do direito administrativo, desde que o seu conteúdo veiculado verse sobre direito administrativo. Perfeito? E os regimentos dos tribunais de contas são fontes? Sim, claro que são fontes. São fontes, inclusive, que extraem o seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional. Não, professor, não é não. O regimento do Tribunal de Contas não extrai o seu fundamento do texto constitucional, não. Extrai sim. Ao TCU se aplica o artigo 96. E o artigo 96 diz que o tribunal pode editar um regimento interno. Regimento interno é uma lei para um tribunal do Poder Judiciário. E o TCU também. E as regras do TCU, segundo o artigo 75 da Constituição Federal, aplicam-se no que couber aos demais tribunais. E Tribunal de Contas de Município da Bahia é um Tribunal de Contas. Então, o regimento do Tribunal de Contas é uma norma, diga-se passagem, primária, diga-se passagem, sujeita ao controle de constitucionalidade, seja mediante ADIM, seja mediante ADC. Mais ou menos, né? Porque do Tribunal de Contas da Bahia, da Bahia, você tem que avaliar se é uma norma estadual ou norma federal. É um órgão federal, é um órgão estadual. Então não pode sofrer ADC, né? Caberia uma ADIM, né? Eventualmente. Vamos ao item 3, decisões dos tribunais de contas como fontes para o direito administrativo. Então sabemos que, além da lei, dos costumes, da doutrina, que é o trabalho dos estudiosos do direito, destaca-se a jurisprudência. E o que é a jurisprudência? Uma decisão isolada? Não, um conjunto delas. E que ficam difusas ou em um único caminho, em uma posição convergente ou divergente, convergente. Conjunto de decisões que caminham em um único sentido, formando uma forma de se julgar com sabedoria, com jurisprudência. A jurisprudência é conjunto de decisões reiteradas em um único caminho. Pergunto a vocês, advém do Poder Judiciário ou órgãos administrativos também podem produzir jurisprudência? É exatamente essa questão que eu sempre acredito que vai cair na prova de vocês. Porque quando se fala jurisprudência, a primeira ideia, a ideia matriz do estudante é que a jurisprudência é produzida exclusivamente pelo Poder Judiciário, quando, na verdade, não é assim que acontece. Além do Poder Judiciário, órgãos administrativos contenciosos
também podem produzir jurisprudência? Podem. Exemplo, AGU, Advocacia Geral da União. Exemplo, TCU, Tribunal de Contas da União. Exemplo, TCM Bahia. Se o TCU produz, por simetria, obviamente o TCE, TCM, TCMs, onde houver, poderão produzir também sua própria jurisprudência. Então guarda na manga que a jurisprudência ela também pode advir de órgãos administrativos. E professor, relembra, jurisprudência tem natureza vinculante? Porque lá no sistema anglo-saxão, o norte-americano, eles adotam até aquelas veiculações que a gente assiste em filme. Cito aqui o precedente de 1886 entre Marbury e Madison. Isso vai ser válido lá? Sim, porque no sistema norte-americano um precedente judicial tem força de lei. E no Brasil, não. Um precedente judicial não tem força de lei, pelo menos de regra. Significa dizer que são destituídas, as decisões que formam jurisprudência são destituídas de natureza vinculante, como regra. Regra do verbo, há exceções. Veja o exemplo das ações diretas de inconstitucionalidade, melhor dizendo, das ações abstratas de controle de constitucionalidade, como a ADC, a DPF, a ADIM por omissão. Elas são abstratas, elas são objetivas e não subjetivas. Analisa-se não um caso concreto, mas a lei em abstrato. Então ela gera efeitos, além de erga omnes, vinculantes. E citamos também a introdução promovida pela Emenda Constitucional 45/2004, responsável pela reforma do Poder Judiciário, quando modificou o texto constitucional para inserir as súmulas vinculantes. Então, súmula vinculante é um precedente judicial? Não, não é. É mais uma função legislativa atípica do Poder Judiciário do que propriamente uma decisão judicial. O STF não julga quando edita uma súmula vinculante. Porém, para efeito de prova, você vai entender que a súmula vinculante é uma forma de exceção à ideia de que jurisprudência nem sempre... a jurisprudência algumas vezes pode ter natureza vinculante. Vamos então... sim, foi exatamente o item 4, Stare decisis é ter natureza vinculante. E no Brasil não adotamos isso como regra. Item 5. A inafastabilidade da tutela jurisdicional e a instância administrativa de curso forçado. Como funciona? O texto constitucional, no inciso 35 do artigo 5º, traz o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, da proteção jurisdicional, da guarida constitucional. Então, se a lei te ameaça ou te causa um prejuízo concreto, você pode bater às portas do Poder Judiciário. Perfeito? Sem a necessidade de previamente você esgotar as instâncias administrativas. O juiz não vai te perguntar, vem cá, já foi lá pedir administrativamente? Não fui, então eu encerro o processo sem julgamento de mérito. O juiz não vai fazer isso, como regra. Então no Brasil não vigora a instância administrativa de curso forçado, ou seja, eu não preciso exaurir previamente as instâncias administrativas para só depois bater as portas do Poder Judiciário. Luana Camila, seja bem-vinda, boa noite. Perfeito? Então não precisa, como regra. Porém, ao abrirmos o texto constitucional, deparamos-nos com uma exceção. Professor, só tem uma exceção? Sim. No texto constitucional, apenas uma exceção, encontrada no artigo 217, que trata da justiça desportiva. É uma reminiscência, ainda algo que vigorou, que veio da Constituição anterior. Viviane, obrigado, adorando essa revisão e eu adorando, a gente adora, Quem é que não gosta de elogio? Nós, professores, somos muito mais criticados do que elogiados, Coitada de minha mãe ontem. Eu lancei 3 desafios, minha mãe ligou para mim, filho, tá acontecendo alguma coisa? Porque a orelha de sua mãe está coçando, Coitada de minha mãe tem nada a ver com isso, Tadinha dela. Muito obrigado, gente, obrigado mesmo. Então vamos lá.
Então a justiça desportiva é um exemplo em que você primeiro deve bater as portas do Poder Judiciário para depois, bater as portas da esfera administrativa para depois procurar a guarida do Poder Judiciário. Professor, só tem esse caso constitucional? Sim. Não há mais nada? Mas aí no nível infraconstitucional. E aí eu cito o exemplo, é uma esperança de que isso um dia seja cobrado, já foi cobrado e tomara que replique-se em sua prova a súmula vinculante. Quando o STF emite uma súmula vinculante, ele está dizendo, eu quero que todo mundo observe isso aqui. Eu, STF, não preciso. E legislativo você também não precisa para impedirmos a fossilização, né, por conta da mutação constitucional que é promovida. Perfeito? Então, hoje tem outro livro, Denis! Denis, pensei em você o dia todo hoje, Denis, né, para escrever a sua dedicatória. Parabéns ontem por ter vencido o desafio. Muito bom, garoto, muito bom. Quando eu vi o D, quando eu vi o C, eu olhei no meio e eu falei, gabaritou. Não gabaritou, mas mereceu realmente aquela premiação. Parabéns, Denis. Foi fantástico. Fantástico mesmo, porque são questões alienígenas. Questões que eu fiz. Aí você fala assim, fez pra quê? Pra ninguém ganhar um livro. Sacanagem, né? E às vezes eu penso isso, Denis. Eu falo assim, vou fazer questão tão difícil, que eu não vou dar livro pra ninguém. Mas quando eu fiz o desafio, eu já tinha a ideia de que faria sim a entrega do livro para alguém. Imaginei, alguém vai acertar duas, né? Alguém chamado Denis Silva. E você conseguiu matar duas daquelas três questões realmente cavernosas. Parabéns. Vamos lá. Voltando à súmula vinculante. Então, o STF, quando edita uma súmula vinculante, ele está dizendo o seguinte, não quero que ninguém descumpra. Eu, STF, posso até rever, posso cancelar, posso modificar a redação, readequar a redação. Eu, STF, seja de ofício ou por provocação. O legislativo não precisa, dentro de sua função típica legislativa, seguir. Porém, toda administração pública direta, indireta e legislativo em suas funções atípicas devem seguir esse precedente, sob pena de usurparem a competência do STF. E se você, prejudicado, percebe o descumprimento de uma súmula vinculante, vem aqui, reclama comigo, porque eu estou vendo minha competência usurpada e eu devo corrigir quem está fazendo isso. Mandando anular o ato administrativo que descumpre minha decisão, mandando cassar a decisão judicial que a descumpre. Então reclama. Porém, você só pode reclamar perante o STF, gente, depois de esgotadas as vias administrativas. Então guarda isso onde? Na manga. Eu estou sem manga hoje, guarda em sua manga. Justiça desportiva é um exemplo de instância administrativa de curso forçado, e a reclamação perante o STF pelo descumprimento de uma súmula vinculante também é uma exceção, porque antes de entrar com a reclamação, como preliminar como juízo de admissibilidade, o filtro de admissibilidade, o STF vai ler se você venceu todas as instâncias administrativas. Perfeito? Vamos então para o tópico 2, atos administrativos. Eu não consigo enxergar um concurso público. É verdade que o prêmio, que a pirâmide Kelsen, o CESP está acima de tudo, mestre. Boa noite, sempre assisto suas revisões, show de bola. Pedro, dentro dessa pirâmide, na verdade não só o CESP, dessa pirâmide metafórica, porque Kelsen, ele nunca escreveu pirâmide, né? Foi uma metáfora dele, por conta de um escalonamento vertical. Então, em cima eu tenho poucos, embaixo eu tenho médio e abaixo eu tenho muitos. Então alguém pensou, isso é uma pirâmide, né? Porque vai de baixo para cima, vai afunilando, 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 até encontrar no plano positivo algo que vai dar validade a todo o ordenamento subsequente. Acima da Constituição existe um plano que não é positivado, e Kelsen pensou nisso, né? É o que está acima. Porque a Constituição tem que extrair o seu fundamento de validade de alguém. De Deus, não é de Deus. É do Lula? Não é do Lula. É de quem? Né? É quem está acima. Então existe um plano, há uma norma pressuposta fundamental que dá fundamento ao plano positivo,
que é a Constituição Federal. Né? O CESP está ali em cima, ESAF, FCC, infelizmente. Vamos lá. Vamos ao tópico atos administrativos, item 6. Não há como o concurso de você não cair auto-executoriedade. Sabemos que os atos administrativos são marcados por características próprias, peculiares, que o diferenciam dos atos de direito privado. E a característica, o atributo, são forças que o ato tem para a proteção de um interesse maior que é o coletivo. Então, vigora o coletivo sobre o individual, supremacia do todo sobre o particular. É assim. E dos atributos, nós temos a presunção de legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Grande Rafael Pereira. Falei no início que Fernando está no meu coração, Silvio, né, está no meu coração. Falei, mentira, Rafael. Quem está no meu coração, contaminou ele inteiro, foi você. Inclusive a dedicatória, depois você posta aí. Foi a única dedicatória que eu fiz um coração, coloquei aquele traço do cupido, né, e fiz uma frase até mais bem elaborada. Vamos lá. Auto-executoriedade das decisões do Tribunal de Contas do município da Bahia. Professor, auto-executoriedade não significa dizer que os atos podem ser executados pela administração sem depender do Poder Judiciário? Sim, mas isso eu sei. Agora, eu quero saber se a decisão do TCM é auto-executória. Quando o TCM acaba de julgar uma tomada de contas especial e imputa ao responsável um débito e uma multa proporcional ao débito, pode executar automaticamente essa decisão? Não. Automaticamente não. Forma-se um título executivo, único de natureza constitucional, diga-se passagem, extrajudicial. Afinal, o Tribunal de Contas, embora inicie com o tribunal, não é um órgão do Poder Judiciário, né? Tem determinadas prerrogativas, impedimentos, incompatibilidades que são próximas ao Poder Judiciário, né? Prerrogativas de lá, mas não é um órgão que integra, pelo menos conforme o artigo 92 da Constituição Federal, a estrutura do Poder Judiciário. É um órgão administrativo, né, formando decisões administrativas. E uma decisão administrativa de cobrança de multa não é auto-executória. Então quem é que vai executar essa decisão? Na esfera federal, a Advocacia Geral da União. Na esfera estadual, procuradorias, né? Na esfera municipal, promotorias, né? Vão executar isso na justiça. Aí vem a auto-executoriedade das decisões, não existe no que diz respeito à cobrança de multa. Guarda isso, porque é o que vai cair. E pode o Tribunal de Contas ter um Ministério Público? Não é pode, é deve. Ministério Público. Existe Ministério Público dentro do Tribunal de Contas. Esse Ministério Público não se desincumbe. Atenção, hein? Esse Ministério Público especializado não é um apêndice do MPE, Ministério Público do Estado, não é um apêndice, na esfera federal, ao MPU. É um órgão especializado, regido por lei ordinária do Tribunal de Contas do município, do Tribunal de Contas da União, do Tribunal de Contas do Estado. Obrigatório? Obrigatório. Porque deve-se observar a simetria. Se o TCU tem, o TCM deve ter. Os membros que integram o Ministério Público especializado não podem advir do Ministério Público ou da Procuradoria do Estado. É um órgão próprio do tribunal. Tem que ter um concurso para o procurador daquele Ministério Público. Especializado, regido por uma lei ordinária. Cuidado com isso. Perfeito? Esse Ministério Público, a ele não compete executar as decisões do TCM. Ele não fará isso. Não fará isso. Perfeito? Compete à Procuradoria do Estado fazer isso. O senhor vê as bases... O senhor vê as bases... Gente, passa tão rápido as perguntas aqui. Depois eu faço o seguinte. Peço a Fernanda, normalmente ela apaga a transmissão. Fernanda, deixa durante um tempo para eu poder depois responder as perguntas. Porque vai passando, eu não enxergo, me aproximo para ler, sendo órgão administrativo, forma coisa julgada material. Então todas essas perguntas que vão passando, eu vou perdendo, eu deixo para responder no final da transmissão. Perfeito, gente? Pedro, eu não vou te responder porque aí eu vou ter que voltar lá a figura
da coisa julgada administrativa que você perdeu, ok? Então eu te respondo um pouco mais à frente. Se for uma pergunta que eu estou lendo e diz respeito ao tópico, beleza, eu pego e respondo. Senão eu tenho que voltar e falar sobre coisa julgada formal, material, e se ela existe ou não existe, e em que sentido, em que dimensão, em que alcance dentro do Tribunal de Contas. Perfeito? Vamos lá. Então o Ministério Público Especializado foi vencido. Procuradoria Jurídica. Gente, para que serve uma Procuradoria Jurídica? TCM, ele é um órgão independente, ele é um órgão primário, ele é um órgão que não tem qualquer subordinação a qualquer outro órgão do Estado. Ele é independente, ele tem capacidade judiciária, personalidade judiciária. Não, professor, não tem não. Tem sim. Ele não é uma pessoa jurídica. Cuidado com isso. Mas personalidade judiciária é sinônimo para capacidade postulatória. Então, pode o TCM defender suas próprias prerrogativas na Justiça, no Tribunal de Justiça. Pode. Pode ter sustentação oral? Pode. E quem é que vai defender? O próprio Tribunal de Contas. Por isso que alguns tribunais de contas vêm criando procuradorias próprias para a defesa judicial e extrajudicial de suas próprias prerrogativas constitucionais. Então guarda com carinho que não há nenhum tipo de vedação de o Tribunal de Contas ter sua própria procuradoria para a defesa de suas prerrogativas institucionais, no que o STF já abalizou, já sustentou, por conta de o TCM, TCE, TCU serem órgãos independentes ou primários. É a chamada capacidade, como diz Denis, postulatória, ius postulandi. Vamos ao item 7, parecer jurídico e responsabilidade dos pareceristas. É quase que não tem caído, não sei porquê, mas eu sempre falo assim, é impossível um concurso de tribunal que não caia a responsabilidade dos pareceristas. É impossível, mas a questão é tão simples e as pessoas ficam debatendo e vocês vão guardar o seguinte. Professor, o parecerista pode ser responsabilizado solidariamente pelo ato danoso? Sim, porém a questão vai ter que trazer de forma expressa que o parecerista emitiu o parecer de forma não fundamentada, com erro grosseiro, dolosamente. Então, gente, só haverá responsabilidade do parecerista pela emissão do parecer, ato enunciativo, né? Um mero ato administrativo, um ato de opinativo, se o parecerista tiver agido com dolo ou erro grosseiro, né? Sem fundamentação. Não há nenhum tipo de fundamento doutrinário ou jurisprudencial para sustentar o seu parecer. Agora, se ele faz um parecer sustentado na literatura pátria, ainda que divergente da jurisprudência, ele não pode ser responsabilizado, porque a jurisprudência não tem natureza vinculante. Sendo uma jurisprudência de natureza não vinculante, ele não precisa concordar. Ele pode seguir uma linha doutrinária. Aí você vai responsabilizar ele pelo ato danoso, por que causou prejuízo ao erário? Não. Ah, mas se o parecer vinculante, não vinculante, esqueçam. Isso não vai ser necessário para você julgar a sentença do CESP. Ah, vinculante facultativo, vinculante obrigatório? Esqueçam. Basta analisar no caso concreto se o parecerista agiu com dolo ou com erro grosseiro, para que seja atraída a sua responsabilidade pessoal ou solidária, conforme o caso. Vamos ao item 8. O item 8, eu aproveito para responder a pergunta do Pedro, né, que é a seguinte. É possível controle judicial sobre um ato administrativo? Todo ato, Pedro. Todo ato, seja ele discricionário, seja ele regrado, chamado de vinculado, é passível de controle pelo Poder Judiciário. Princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Todo e qualquer ato é passível de controle. Todo. Desde que cause uma lesão. Desde que ameace um ordenamento jurídico. E quando se fala ordenamento jurídico, não é só ferir a lei, né? É ferir outros princípios dentro de uma ideia de juridicidade, algo maior do que a própria lei,
O direito como um todo, princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, motivação, legitimidade. Não só a lei em seu aspecto frio, né, isolado, insólito, né? Não. Ocorre que existe uma parte dentro do ato discricionário que, inclusive, Pedro, nunca caiu em prova, e é muito complicado falar isso, que forma coisa julgada material. Forma coisa julgada material? Forma. Porque é insuscetível de discussão interna ou externa. Professor, que parte é essa do ato administrativo tão forte, a ponto de impedir a revisão administrativa e judicial, seja pelo princípio da autotutela, seja por provocação perante o Poder Judiciário? É o mérito administrativo. Mérito administrativo é a conveniência e oportunidade conferida de forma expressa ou implícita pelo legislador. É algo por conta que decorre da imprevisibilidade do legislador avaliar todas as consequências práticas futuras em que o administrador vai se comportar. Então, por conta dessa imprevisibilidade, o legislador chega e fala: ó, administrador, aqui você tem conveniência e oportunidade para o motivo. Aqui você tem conveniência e oportunidade para o objeto. Aqui você tem conveniência e oportunidade para a competência não. Finalidade não. Forma não. Porque competência, finalidade e forma são elementos sempre vinculados. Então, mérito administrativo, que é algo insindicável pelo Poder Judiciário, reside nos elementos objeto e motivo conforme o caso. Afinal, competência, finalidade e forma são elementos sempre vinculados, pelo menos para o CESP. Perfeito? Professor, mas o mérito, ele pode ser apreciado pelo Poder Judiciário? Cuidado, gente. O mérito não. O puro mérito não. Algo do tipo: prefeito, você fez escola, era para fazer creche. Não. O juiz não vai fazer isso. Prefeito, a pena não é de demissão, a pena é de suspensão, troca. O juiz não vai fazer isso. O juiz não vai substituir a decisão do administrador. Ele pode anular a decisão, né? Agora, substituir não. Agora, se a decisão do prefeito diz ser de mérito, mas na verdade extrapola o mérito, é claro que o Poder Judiciário poderá ser chamado para avaliar aquele ato, o mérito, avaliar se o mérito é mérito. Cuidado com esse jogo de palavras do CESP. Não é que o Poder Judiciário vai avaliar o puro mérito, a margem de conveniência e de oportunidade. Ele vai avaliar o mérito dentro de um contexto. Isso é possível? Sim. Dentro de um contexto de razoabilidade, dentro de um contexto de proporcionalidade, dentro de um contexto de legalidade, né? Porque o mérito às vezes se traveste, na verdade, se transmuta em arbitrariedade. Perfeito? Vamos ao item 9. Decadência e ato sujeito a registro e observância do contraditório e ampla defesa. Súmula vinculante 3. Assim, meu nome é Denis, pô, o último nome é Carvalho, e do meio? Esquece, Denis. Você pode esquecer o seu nome, porque o seu nome vai estar no cartão lá, a resposta, e você vai lembrar para poder assinar. Esqueçam, gente, o nome, mas não pode esquecer o teor da súmula vinculante 3 do STF. Essa súmula diz que dentro dos processos que correm nos tribunais de contas, em caso de anulação e de revogação, você deve conferir contraditório e ampla defesa, exceto o ato inicial de registro. Ato de natureza complexa, diga-se de passagem. Então, você não precisa conferir contraditório e ampla defesa para o ato inicial de registro. Acompanhe agora, com carinho. Professor, quando é que inicia? Quando é que inicia aquele prazo decadencial que tem a administração pública de 5 anos para anular o seu próprio ato quando é um ato sujeito a registro? Quando ele está formado. E quando é que um ato complexo ele está formado? Quando o Tribunal de Contas do município da Bahia carimbou. Ok, a aposentadoria está ok. Enquanto ele não carimba, o ato não cumpriu o seu ciclo de formação. Então não se inicia decadência. Então 5 anos para anular um ato é só no momento em que ele está formado.
E como ele é um ato complexo, ele só está formado quando há a conjugação de duas vontades, ou mais vontades, de dois órgãos ou mais órgãos distintos. Perfeito? Guarda isso com carinho. Ocorre que o STF, mais ou menos que amenizou essa regra da súmula vinculante. A súmula vinculante deveria ser até reeditada, gente, porque a redação não está legal. Do jeito que está ali, parece que para o estudante, que não tem que garantir contraditório e ampla defesa em caso nenhum. Em caso nenhum. Uma jurisprudência é isso, uma jurisprudência, uma súmula, nos passa aquela ideia de que não haverá exceção para ela. Ocorre que há exceção para ela. Então ela tem que ser revista. Ocorre que depois de o processo entrar no TCM, se o TCM se mantém inerte, atenção gente, se o TCM se mantém inerte na análise do registro da aposentação por mais de 5 anos, deverá o TCM garantir contraditório e ampla defesa. Não, professor, não precisa, porque a súmula diz que o ato inicial de registro não precisa. Eu sei, mas o STF diz que a inércia foi tão grande do Tribunal de Contas, a partir do ingresso no processo nele, que aí ele deve chamar em oitiva, né, conferir a possibilidade de o prejudicado ser ouvido. Então, há contraditório e ampla defesa em ato sujeito a registro? Não. Nunca. Não. Existe a possibilidade de, depois de o processo ingressado no TCM, após 5 anos, o TCM ser obrigado a conferir contraditório e ampla defesa. Vamos ao item 10. Barreiras ao Instituto da Convalidação. Eu quero saber se é um ato vinculado ou discricionário. Concurso da Bahia. TCM Bahia. Se fosse outro concurso, ia falar coisa diferente, hein? Vamos lá. A convalidação é quando você retifica um vício. E se você retifica o vício, se você corrige o vício, se ele permite uma correção pelo administrador público, é porque vício é insanável? Não, vício é sanável. É corrigível, retificável, convalidável. E existem 5 elementos de formação de um ato administrativo. Elementos essenciais, tá? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Dos 5 elementos, apenas 2 admitem a convalidação quando recai um vício sobre eles: a competência e a forma. A competência, quando não exclusiva, a forma, quando não essencial. Porque se a competência é exclusiva, não pode ser convalidado. Se a forma é essencial, não pode ser convalidado. Adotamos uma teoria, né, dualista, há quem diga que é quadripartite, no que admite a convalidação. Então, admite-se a convalidação? Sim. Desde que o vício recaia no elemento competência não exclusiva, desde que recaia na forma não essencial. Então, uma barreira à convalidação é exatamente essa. Recair sobre os elementos finalidade, motivo e objeto. Essa é uma barreira. Uma segunda barreira é quando causa prejuízo ao erário a terceiros. Uma terceira barreira, e aqui tem caído na prova, olha a manga aí, guarda na manga, é quando o particular ele faz uma impugnação administrativa ou judicial do ato que vai ser anulado em seu desfavor ou a seu favor. Então, administração pública, você não pode mais convalidar aquele ato se o particular interessado tiver impugnado administrativa ou judicialmente. Retira-se a faculdade, a obrigação do Instituto da Convalidação. Então essas são algumas barreiras. Uma outra barreira é a decadência, a prescrição, o que a doutrina chama até de convalidação tácita, outros de fato sanatório. Aí eu abro a lei de processo de vocês, né? Caiu em prova. A convalidação é um ato vinculado ou discricionário? Aí você, discricionário? Eu tenho certeza absoluta. Não, não tenha tanta certeza assim. Na prova do CESP, caiu exatamente essa questão, acho que foi na lei de processo de Minas Gerais. Gente, deverá convalidar. Guarda com carinho. O Instituto da Convalidação, na lei de processo de vocês, que está no edital, deverá convalidar. Não é poderá convalidar como está na lei 9784. É deverá. A convalidação na Bahia é ato vinculado.
Professor, tem exceção? Tem, mas acredito que ela não cai em prova. E que vai cair na prova é assim. Segundo a lei de processo, a convalidação é um instituto de natureza vinculada. Perfeito. Não é um concursando que vai errar, não. Milhões deles vão perder essa sentença. Porque é regra o professor na esfera federal ensinar que a convalidação remete a uma ideia de discricionariedade. Afinal, a Lei de Processo Administrativo Federal, que é a Lei 9784, traz o verbo poder convalidar e não dever de convalidar. Perfeito? Então guarda com carinho que na sua lei a convalidação é ato vinculado. Vamos ao tópico 3. Agentes públicos, né? Separei 2 itens aqui, vou tentar ser um pouco mais célere em nossa dinâmica. Concurso público e direito à nomeação. Gente, sempre cai em prova, tem caído em prova. Durante muito tempo o STF defendia a corrente, né, jurisprudencial e doutrinária de que se você é aprovado, você tem uma mera expectativa de levar o prêmio. E fui aprovado, foi nomeado? Não. Há uma mera expectativa à nomeação, embora aprovado dentro do número de vagas que a administração diz existir e diz querer prover. Ela precisa de prover aquelas vagas. Então, seria uma falta de responsabilidade do gestor abrir um concurso para 100 vagas e não nomear ninguém. Aí deixa expirar o prazo de validade, faz um outro, né? E alguém está levando dinheiro. Porque só para pagar o SESP, esse concurso aí deve ter custado, para o TCM Bahia, deve ter custado uns 700 mil reais, gente. Só para começar a brincar. 700 mil reais. Professor, mas é só isso? Não. E a taxa de inscrição. Então é muito dinheiro. É muito dinheiro que se paga. Não vai pensar que o órgão ganha dinheiro. O órgão gasta dinheiro com a contratação de uma banca organizadora como o SESP. Principalmente o SESP, que tem um nível elevadíssimo de responsabilidade, de elaboração. Fraude existe em todo lugar. Não vai pensar que o SESP... Ah, mas já teve. Teve sim, gente. Né? Como tem na FCC, como teve na ISAF, tem um monte de lugar. Porém, é uma banca extremamente Big Brother. Lá para... Pô, pegaram a fraude? Pegaram, porque é Big Brother. Tem câmera para todos os lados. Quando a pessoa vai sair, ela é revistada. Não dá para sair com pendrive, não dá para sair com nada. Né? E conseguiram identificar a fraude, sim, por causa das câmeras. Então, é um instituto muito sério. Não vai pensar que a sacanagem é para todo... Não. Né? O cara vai ali, vai se estrepar para tentar fraudar o concurso, né? Aí vai ganhar lá, sei lá, 600, 700 mil reais e vai preso. Vai ser preso por fraude, por organizar crime, quadrilha. Às vezes é uma quadrilha. Perfeito? Agora, das bancas, o sistema de segurança do SESP é absurdamente bom. Absurdamente bom. Então, o que acontece? Essa expectativa de direito hoje se transmudou. O STF, graças a Deus, falou, vamos agir com responsabilidade. Se não houver nenhum óbice de natureza financeira, de natureza orçamentária, você não pode, Estado, deixar de nomear. Então, a nomeação hoje é um ato vinculado, direito adquirido. Para todos, não. Para aqueles aprovados dentro do número de vagas do edital. Então, eu tenho 10 vagas. Eu passei na 11ª posição. Tem direito? Não. Mas o 10º desistiu. O 10º não quer. Então você tem? Tem. Você tem. Porque se o 10º desiste, você não é o 11º. Você é o 10º. Perfeito? Pô, o primeiro colocado do TCM, de repente, passou para a Cefaz de algum estado. Ele não quer o TCM. Então você é o 11º. Parabéns, você vai entrar. Então, aprovado dentro do número de vagas, tem direito adquirido à nomeação. Os aprovados fora não têm, a não ser que haja uma desistência no concurso. Concurso apenas para cadastro reserva. Será a primeira vaga direito adquirido? Denis Silva, entendimento do STJ, né? Pelo menos a primeira é direito adquirido, ainda que cadastro reserva. Esse é o entendimento do STJ. Alcance no terceiro setor, cotas e agentes temporários. Tem caído no SESP uma decisão do STF bem interessante no que diz respeito à organização social. A organização social, como sabemos, integra
não integra a administração direta ou indireta, está no terceiro setor, na qualidade de entidade paraestatal. E com o Estado pode formar vínculo convenial, chamado contrato de gestão. Essa organização social, que é uma entidade privada sem fins lucrativos, deve licitar, embora não precise seguir a lei de licitações, que é a Lei 8666. Deve fazer concurso público? Não, entendeu o STF. Porém, deve abrir um processo seletivo garantindo princípios, como da moralidade, da impessoalidade. Guarda isso com carinho. Então, uma organização social deve fazer concurso público? Não. Deve licitar conforme a Lei 8666? Não. Deve licitar? Sim, seguindo o regulamento próprio. Deve abrir um processo seletivo para os seus empregados? Sim. Entendeu o STF. Perfeito? Cotas. O STF entendeu como constitucional dentro da esfera federal a existência de cotas, né, para negros e pardos. Então, é constitucional. Professor, a lei é constitucional dentro do Estado, dentro da esfera federal? Sim. E no Estado? Não sei. Já existe a lei? Então ela bem provavelmente é constitucional. O STF decidiu sobre uma lei federal, aplicada restritivamente à União, e não uma lei federal de normas gerais, aplicável a todas as entidades políticas, embora editada pela União, como é o caso da Lei 8666, que é uma norma geral de licitações e contratos. Então a lei federal que estabelece cotas foi reconhecida como constitucional. Ocorre que o STF diz que é uma norma efêmera, temporária, né? Não é eterna, gente, né? A existência de uma cota ela não pode ser eterna. É até você mais ou menos equilibrar, né? Equilibrar as pessoas, porque somos desiguais. Isso é uma realidade nossa histórica. Somos desiguais materialmente, somos desiguais culturalmente, somos desiguais, né? Não vamos entrar aqui em ideologias, porque isso não cai em prova. Então, sistema de cota, ele é constitucional, perfeito? Quando a pessoa começa a discutir comigo, eu falo assim, cara, vai lá na sua sala de aula, dentro da faculdade, vai lá no cursinho preparatório, vê lá quem está lá sentado. Eu não sei no seu estado, não sei no seu município, mas no meu, gente, quando eu entrava assim na sala, cara, vou defender, né? Cara, não tinha gente. Pardo, tinha um pardo ou outro, negro, pô, né, num conjunto de 300 pessoas, 400 pessoas fazendo curso preparatório. Dentro do funcionalismo público, eu entro na sala, não vejo, né, não vejo ninguém negro, até pardo eu também não vejo. Mas eu fui do TCU, falei, caramba, eu entrava lá, eu conheci né, na época, negro. Então, assim, o sistema de cota pode ser algo interessante, sim, quando bem trabalhado, utilizando critérios, né, conjugados. Mas isso não vai cair em prova. Vamos prosseguir, é constitucional segundo o STF. Agentes temporários. O agente temporário, gente, ele é um servidor público, ele é um agente público. Ele não precisa fazer concurso público, guarda isso. É processo seletivo simplificado. Eles não se aposentam pelo regime estatutário porque não são estatutários. Eles não são seletistas, eles têm um regime especial. Esse regime especial de contratação temporária é por lei. Então é um regime legal, contratual legal. Então é um contratual de direito público. Quando se aposentam, o ato de aposentação é registrado pelo TCM? Não. O ato inicial, sim, de nomeação, mas o ato de aposentação não, porque eles vão ser regidos pelo RGPS, Regime Geral de Previdência Social, assim também como o exclusivamente comissionado, assim também como os empregados. Perfeito? Direito de greve. Direito de greve é questão do momento, né? Caiu na última prova da CAGE, tem caído em todo o concurso do SESP. Direito de greve. O direito de greve para o empregado público é uma norma de eficácia contida. Para o empregado, para o servidor estatutário, é uma norma de eficácia limitada. Eu preciso de uma lei específica para dar consagração social ao direito de greve. Ocorre que essa lei não foi editada e, por isso, quando falta uma norma regulamentadora para tornar viável um direito, você pode entrar com mandado de segurança? Não, mandado de injunção. Entraram com mandado de injunção perante o STF, Supremo Tribunal Federal. E o STF adotou a missão, adotou naquele momento o seu posicionamento não concretista, só sinalizando ao legislativo a sua inércia,
não razoável de mais de 20 anos? Não. O STF adotou uma posição concretista, e diga-se de passagem, concretista geral, dentro do mandado de junção. O STF diz o seguinte: enquanto não houver, eu não vou legislar. Não vou aqui fazer a chamada decisão manipulativa do STF, eu não vou criar uma norma, não vou. Até o Ricardo Lewandowski até escreveu uma norma sobre direito de greve, mas no final eles falaram o seguinte: não é melhor que não. Vamos fazer o seguinte: servidores estatutários, não há lei específica, lei ordinária específica regulando direito de greve. Enquanto ela não advier, vocês poderão utilizar a lei dos trabalhadores em geral no que couber, por analogia. E assim vigora. Ocorre que nem todo servidor tem direito de greve constitucionalmente amparado. Alguns não podem ter, como, por exemplo, aqueles que são egressos das Forças Armadas. Policial militar não pode. Policial federal não pode. Perdão, o militar não pode, o policial militar não pode, o corpo de bombeiros não pode. Porque isso é expresso no texto constitucional. Ocorre que o STF aumentou a vedação constitucional a partir de uma interpretação conforme, gente. Porque não há no texto constitucional nenhuma vírgula que vede o direito de greve para o policial federal, o direito de greve para o policial civil, o direito de greve para o policial rodoviário federal. Não há. O artigo 144, que trata da segurança pública, em nenhum momento veda o direito de greve. Mas o STF disse, dilatando o texto constitucional, na verdade restringindo um direito constitucional, ele falou o seguinte: não há direito de greve, inclusive para a guarda municipal. Então todos aqueles que compõem o sistema de segurança pública, ainda que não seja da carreira policial, como é o caso do guarda metropolitano, não têm direito de greve. E é isso que tem caído em prova. Não é que se adotou o mandado de junção na função concretista geral? Não, não é isso. Não é aqueles que não podem se associar, ter sindicato ou direito de greve como os militares das Forças Armadas. Não, não é isso. O que tem caído é que aqueles que estão dentro do sistema de segurança pública do artigo 144, ainda que não sejam agente policial, como é o guarda metropolitano, guarda municipal, não contam com o direito de greve. Perfeito? Vamos ao tópico 4, poderes. Poder regulamentar, poder normativo e competência dos tribunais de contas. Você pode estar pensando assim: o professor acelerou o vídeo, E de fato, gente, tem muita coisa aqui pra gente falar, e a ideia é que você também não gaste muito tempo nessa revisão, A revisão ampla, tentando pegar o máximo possível de informação para vocês. Poder regulamentar é aquele privativo do chefe do executivo de editar decreto. Decreto regulamentar, decreto executivo, decreto de natureza secundária, não é ato primário. É aquele que vai dar fiel execução à lei. O poder normativo é algo mais amplo. Enquanto o chefe do executivo tem poder regulamentar, os demais poderes também administram. Defensoria também administra, Ministério Público também administra. Todos os poderes, Ministério Público e Tribunais de Contas administram. E dentro dessa ideia de administrar, todos podem editar atos normativos. Então o Tribunal de Contas pode editar ato normativo? Sim. Dentro do seu poder normativo. Tecnicamente, o Tribunal de Contas não desempenha um poder regulamentar, por ser esse privativo do chefe do executivo. Perfeito? Item 14. Poder regulamentar e expedição de decretos autônomos. O que acontece? Durante muito tempo se discutiu na esfera federal que o legislativo e judiciário editavam atos autônomos, atos normativos autônomos, e o executivo não. A única coisa que o executivo podia fazer era, conforme inciso 4 do artigo 84, editar decreto regulamentar para dar fiel execução à lei. Só isso podia fazer. Então havia um desequilíbrio entre os poderes, porque o regimento interno da Câmara é autônomo, o regimento interno do tribunal é autônomo, e ficam ali internos, internos. Só um instante, porque eu tenho que pegar o carregador, senão vai descarregar esse negócio. Calma aí.
Voltei. Então, ao presidente da República não cabia a edição de decreto autônomo. A Emenda Constitucional 32 de 2001, então, modificou a redação do inciso 6 do artigo 84, permitindo que hoje o chefe do Executivo Federal também possa expedir decretos autônomos. O que isso é importante para a sua prova é que, por simetria, as demais unidades federativas também poderão editar decretos autônomos. Então, o governador pode e o prefeito pode, desde que haja previsão na Constituição do Estado, desde que haja uma alteração na lei orgânica do município. Então, guarda com carinho que o decreto autônomo é um decreto independente, ele é lei, é ato primário, expedido pelo chefe do Executivo dentro de duas hipóteses constitucionais: para extinguir cargos ou funções quando vagos, organizar a administração pública desde que não gere aumento de despesas ou criação de órgãos ou extinção de órgãos. Perfeito? Porque aí é campo da reserva legal. Esse decreto pode ser, a matéria do decreto pode ser delegada a advogado-geral da União, procurador-geral da República e ministros, segundo o parágrafo único do artigo 84. E por simetria, governador também pode, por simetria, prefeito também pode, desde que promova a alteração na Constituição do Estado, desde que se promova a alteração na lei orgânica do município. E o último item aqui, dentro de poderes, poder de polícia e delegação. Nós sabemos que o poder de polícia ele é originário ou delegado. O originário é aquele que nasce, né, com a entidade política, entidade federativa, União, Estados, DF e municípios. Mas esse poder pode ser delegado. É o chamado poder de polícia delegado. Delegado a quem? A pessoa jurídica de direito público. É isso mesmo. É indelegável o poder de polícia a particulares. Professor, não, é sim. Não, não é. Não existe a possibilidade de você delegar, repartir, distribuir a polícia administrativa a particular. Isso não existe. Não, professor, tem? Não. O que existe é a possibilidade de determinadas etapas do poder de polícia serem entregues a particulares, né, como preparação, atos executórios. Quais são essas etapas? O poder de polícia ele tem um ciclo: ordem, fiscalização, sanção e consentimento. O que o STJ, que o STF, o que a literatura especializada admite é que tudo seja delegado? Não. Só a pessoa jurídica de direito público. Exemplo das autarquias e de algumas fundações públicas, porque aí podem ter natureza autárquica. Porém, a fiscalização e o consentimento, todo mundo já permite a delegação a particulares. Então, todo o poder não pode, mas facetas dele podem ser delegadas a particulares. Perfeito? É isso que vai cair na sua prova. Eu não tenho dúvida disso. A prova já está pronta. Vamos ao item 16. Aqui foi numerado como 15. Vou alterar 16. Regime jurídico versus regime jurídico administrativo. Atuação das empresas governamentais. O que eu quero lembrar vocês aqui é que quando se fala em empresa estatal, entidade empresarial, é o Estado atuando no domínio econômico maior parte das vezes. O artigo 173 permite, de forma excepcional, de forma subsidiária, de forma complementar, que o poder público possa atuar no domínio econômico. Perfeito? Então essa atuação no domínio econômico ela é excepcional. Então é o Estado enquanto particular. E o texto constitucional diz o seguinte: eu não posso ter privilégio aqui que não estenda aos demais do setor sob pena de concorrência desleal. E mais, acompanhe comigo. Se você cria, Estado, uma pessoa jurídica de direito privado, como uma entidade empresarial, empresa governamental, saiba que deve submeter ao mesmo rigor das obrigações trabalhistas, fiscais, comerciais e tributárias. O mesmo rigor, exceto a falência. Porque a empresa governamental não está sujeita à falência. Empresa governamental, seja prestadora de serviço público, interventora no domínio econômico, não está sujeita à falência. Embora o artigo 173 diga que todas as obrigações comerciais, né,
direito comercial como um todo. Ou seja, são regidas predominantemente por regra de direito privado. Eu acho que vai cair, Fernanda, essa transmissão. O que está acontecendo aqui? Deixa eu trocar. Fernanda! Eu acho que ligou, hein? Vamos lá. Então, guarda que é predominantemente regida pelo direito privado. Existem derrogações e interferências do direito público. E a grande interferência hoje em vigor é o dever de licitar, gente. O dever de licitar ele é empregado a toda a administração pública direta e indireta. E as empresas governamentais também, embora hoje sigam a Lei 13.303 de 2016. A Lei de Responsabilidade das Estatais vem trazendo todo um arcabouço diferenciado em matéria de licitações e contratos. Devem licitar? Sim. Com base na Lei 8666? Não. Com base em uma lei própria, que já era requerida pelo parágrafo 1º do artigo 173 do texto constitucional. Então, devem licitar, e licitar é direito público dentro de uma empresa que é regida pelo direito privado. É uma sinalização expressa de que existem interferências do direito público na empresa de direito privado estatal. Perfeito? Vamos ao item 16. Princípio da eficiência e Instituto do Nepotismo nos tribunais de contas. O Tribunal de Contas é um órgão administrativo e o órgão administrativo ele se submete às súmulas vinculantes. Dentre as súmulas vinculantes destaco a de número 13. A de número 13 veda o nepotismo, veda o favorecimento na nomeação para cargos comissionados. E o que é o cargo comissionado? É aquele que se permite determinado percentual para particulares em geral. Particular que não fez concurso público. Então é uma exceção ao princípio do concurso público, ao princípio republicano do concurso público. Então a súmula 13 veda o nepotismo. E o nepotismo, uma prática que vem de uma gramática burocrática? Não. Gerencial? Não. Uma prática, uma gramática patrimonialista, clientelista, de apaniguamento, de favorecimento, uma fase de nepotismo. Então o nepotismo fere o princípio em sua origem, o princípio da moralidade, princípio da impessoalidade, indiretamente. E o STF entende também que o princípio da eficiência. Professor, o princípio da eficiência não entendi. Então, se você nomeia um parente até o 3º grau, ou seu cônjuge, seu companheiro, você ofende a súmula? Sim, ofende. Sob o aspecto da eficiência? Sim, porque você está colocando alguém só por conta do grau de parentesco, sem que tenha as habilidades próprias para o desempenho do cargo. Muitas das vezes se transformam em funcionários fantasmas. Então, o nepotismo também ofende o princípio da eficiência, por se colocar no interior da administração pública alguém que não vai colaborar decisivamente para o bom funcionamento da máquina administrativa. Item 18. Item 17 aqui. O princípio da confiança e a segurança jurídica e a aplicação pelos tribunais de contas. Princípio da confiança e segurança jurídica. A questão que sempre cai nos tribunais de contas é a questão da reposição. Reposição de verbas que você recebeu de boa fé. Gente, cai demais isso em prova. Toda prova de tribunal tem caído essa sentença. Professor, eu recebi lá no Tribunal de Contas do município da Bahia, durante 10 anos, uma gratificação. Essa gratificação não foi criada por lei. Mas eu recebi. Me pagaram. Quem me pagou? A administração.
E o ato que a administração pratica, eu presumo legítimo. Eu confio na administração pública. Depois de 10 anos, essa gratificação foi tornada nula. Nula pelo Poder Judiciário. Porque alguém entrou com uma ação popular dizendo que aquela gratificação deveria ser criada por lei e não por um mero ato administrativo. Vem cá, você vai ter que devolver todos os 10 anos de gratificação? 3 milhões de reais? 2 milhões de reais? O que vocês acham? Devo ou não devo? Eu confiei na administração pública. O ato é presumidamente legítimo. Né? Então, com base no princípio da confiança, que é uma faceta subjetiva do princípio da segurança jurídica, você não precisa devolver as verbas que você recebeu de boa fé. Então, essa é minha aposta para o princípio da confiança versus segurança jurídica. A ligação aí é que a confiança seria um aspecto subjetivo da segurança jurídica. E uma aplicação pelo Tribunal de Contas é a dispensabilidade de você devolver as verbas recebidas de boa fé. Próximo item, princípio da intranscendência subjetiva na jurisprudência do STF e a aplicação dos tribunais. Senhor Nil, amigos íntimos do gestor público que não sejam parentes se encaixam no conceito de nepotismo? Não, Felipe. A súmula tem que ser lida restritivamente. Não é nepotismo segundo a súmula vinculante 13. Atenção, Felipe. Não há ofensa à súmula vinculante 13, porque lá é um aspecto extremamente objetivo. É companheiro, é cônjuge ou é parente? Agora, Felipe, cabe uma ação popular por conta do ferimento ao princípio da moralidade administrativa pelo fato de o gestor nomear um amigo íntimo? Sim. Especialmente se esse amigo íntimo não tiver os qualificativos para exercer um cargo de direção, chefia e assessoramento. Perfeito? Mas não com base na súmula vinculante 13, com base no inciso 75, meu Deus do céu, 73 do texto constitucional que trata da ação popular. Perfeito? Ferimento ao princípio da moralidade administrativa. Mas isso tem que ser comprovado, perfeito? Vamos lá. Porque a gente sabe que quando você maneja uma ação popular e fica reconhecida uma eventual má-fé, você responde por isso. Princípio da intranscendência subjetiva na jurisprudência do STF e Tribunal de Contas. O que acontece? O Tribunal de Contas do município, ele tem vários papéis constitucionais, dentre os quais ele pode julgar e regular uma conta. Dentro de um convênio, por exemplo, formalizado entre o município e uma entidade privada sem fins lucrativos. Aí ele diz que aquele convênio é irregular. O município fica penalizado, pode ser penalizado pelo fato de ter malversado, né? Não ter dado boa e regular aplicação ao recurso público. Quando o município ele é condenado, o nome dele fica negativado. Não pelo TCM, tá, gente? Mas pelo TCU, sim. O TCU, quando julga uma conta irregular de um município, porque recebeu dinheiro de convênio da União e não aplicou de forma correta, o nome do município vai lá para o cadastro de devedores. E todo município, todo estado que tem um nome no cadastro de devedores não pode, no ano subsequente ou no mesmo ano, formalizar novos convênios. Professor, isso é inconstitucional. Não é não, gente. Porque o convênio é uma transferência voluntária. Não é um fundo de participação de natureza constitucional e obrigatório. Ele é uma transferência voluntária. A União passa se quiser. Então, o município que é devedor, ele não formaliza mais convênio com a União. Ocorre que o STF entendeu que quando há mudança de gestão, o município passa a receber de novo, passa a ter a possibilidade de novo de formalizar novos convênios. Por quê? Por conta do princípio da intranscendência subjetiva.
porque quem foi penalizado foi a gestão anterior. Não pode a nova gestão, que adota providências administrativas e judiciais contra a anterior, ser penalizada, porque você quebraria a individualização da pena. Então, a intranscendência subjetiva impede que, na troca de gestão, o município ou estado penalizado por estar no cadastro de devedores da União não receba dinheiro de convênio. Perfeito? Vamos ao próximo item. Teoria do risco administrativo e prestadora de serviço público. Aqui é simples. Lembrar que a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço público Lembrar que a prestadora de serviço público ela responde objetivamente, seja perante seu usuário ou terceiros. Perfeito? Próximo item, aplicação da teoria do risco integral. Não, professor, risco integral não tem no Brasil. Ah, não tem? Não tem? Por quê? Porque eu escrevia isso. Jamais se aplicou a teoria do risco integral no Brasil. O CESP dizia isso. Jamais se aplicou a teoria do risco integral no Brasil. Se você vasculha a jurisprudência cespiana, você vai se deparar com a inexistência do risco integral em matéria de direito administrativo. Ocorre que a atual jurisprudência do STF traz algumas sinalizações da aplicação do risco integral: acidente nuclear, atentado terrorista e danos ambientais. Então guarda na manga que a ideia de que o risco integral não existe foi mais ou menos que amenizada na jurisprudência atual do STF, nos casos de acidente nuclear, atentados terroristas e danos ambientais. Próximo item, responsabilidade do Estado pela omissão genérica versus omissão específica. Lembrar que, quando se fala ato comissivo, ato praticado, parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, que nos consagra a teoria do risco administrativo. O Estado, independentemente de dolo ou de culpa do agente público, vai ser chamado a responsabilizar-se, sim, independentemente de dolo ou de culpa. Responsabilidade objetiva, teoria do risco administrativo, embora comporte excludentes, como culpa exclusiva, da vítima, de terceiros, caso fortuito, força maior. É o que o texto constitucional trabalha, atos praticados, atos comissivos. Quando há uma inação, quando há um não ato, quando há uma omissão, marca na prova que a responsabilidade ela é subjetiva, a não ser nos casos em que haja uma omissão específica. Omissão específica? Dá um exemplo. A pessoa foi presa e o médico disse, o sujeito não pode jogar bola, o sujeito não pode fazer atividade física porque tem um problema grave de coração. Uma recomendação médica quando o sujeito foi preso. No primeiro dia que ele foi tomar sol, teve um torneio de futebol e colocaram ele para jogar bola. Ele morreu do coração. Pergunto, houve uma omissão do Estado ou uma ação? Uma omissão. Genérica ou específica? Específica. Havia um dever específico do Estado não deixar o sujeito fazer atividade física. Então o Estado responde objetivamente pela omissão específica. O sujeito está bem de saúde, foi goleiro famoso, está brincando dentro do presídio, pulou para pegar a bola, bateu a cabeça no travessão e morreu. O famoso goleiro, um goleiro matador aí de um grande time. Pergunto a vocês, responsabilidade objetiva ou subjetiva do Estado? Gente, havia previsibilidade do evento danoso? Não. Então, ainda que o detento morra na cadeia, você tem que avaliar se havia ou não, se houve ou não a falta de um dever específico do Estado. Esse é o entendimento mais recente do STF. Perfeito? Próximo item. Denunciação da lide, ação de regresso e litisconsórcio passivo. O que acontece? O STF não admite a denunciação da lide. E o que é a denunciação da lide? O particular aciona o Estado tem que pagar o particular.
Depois que o Estado paga o particular, ele se volta contra o agente público se esse tiver agido de forma ilícita. A chamada ação de regresso, ação regressiva. Então o que o Estado faz? Ele, quando o particular aciona, ele chega e fala: senhor juiz, trago para cá o agente público, porque foi ele que causou o dano, de forma ilícita. Vamos matar aqui em uma única ação, porque depois eu vou entrar com uma segunda ação, senhor juiz. Julgo uma vez só. Então denuncio a lide, eu, Estado, saio para deixar o verdadeiro causador do dano. Melhorou? Sim, para o Estado, porque agora é uma ação só. Mas para o particular prejudicou. Então o STF não admite a denunciação da lide. O STF não admite que o particular acione Estado e agente público, ou que acione diretamente o agente público. Particular aciona o Estado. E é o Estado que tem a prerrogativa de cobrar, nem prerrogativa, né? O dever de cobrar em ação de regresso o seu agente público. Então o STF não admite a denunciação da lide, não admite o litisconsórcio passivo. STF. Doutrina admite, professor? Admite. STJ admite? Admite. STF não admite. Então, na hora da prova, não falou em doutrina, STF. Não falou em STJ, STF. Falou em STJ, denunciação é facultativa. Litisconsórcio é facultativo. Falou em doutrina, litisconsórcio é facultativo, denunciação é facultativa. Perfeito? Próximo item, tópico, concessão versus permissão. Só lembrar, gente, que concessão é um ato permanente, permissão é um ato precário ou revogável. Lembrar que a modalidade licitatória para a concessão costuma ser a concorrência e não foi eleita qualquer modalidade para a permissão. Lembrar que a concessão pode ser feita com consórcio, não pode ser feita formalizada com pessoa física. E a permissão pode, com pessoa física, embora não possa com consórcio. Então, concessão é um contrato administrativo precedido na modalidade concorrência de natureza permanente, formalizado entre Estado e pessoa jurídica, entre Estado e consórcio. Permissão é um contrato administrativo de adesão de natureza precária, precedido de licitação, não sabemos qual a modalidade, formalizado entre o Estado e pessoa física ou entre o Estado e pessoa jurídica. Não há permissão com consórcio, não há concessão com pessoa física. Interrupção de serviços essenciais. É possível, professor? É possível, sim. Energia elétrica é essencial? É. Água é essencial? Sim. Deixa de pagar. Haverá o corte da energia elétrica. Deixa de pagar. Haverá o corte no fornecimento de água, embora sejam considerados serviços essenciais. Tudo isso com uma aplicação do princípio da continuidade do serviço público. Então, se o TCM deixa de pagar a conta de energia elétrica, será cortada? Sim. E se o Hospital da Bahia, de Salvador, deixar de pagar, vai ser cortada a energia elétrica? Não. Porque o STJ entende que um estabelecimento público, ao não pagar, pode cortar água, pode cortar energia elétrica, mas nem todo estabelecimento público. Presídio não pode, hospital não pode, escolas públicas não pode. Então o STJ entende que determinados estabelecimentos, ainda que inadimplentes, não podem ter o corte da energia. TCM? Pode. Bota o TCM sem pagar água ou energia elétrica. Vão cortar. Não haverá cessão. Perfeito? Próximo tópico, organização administrativa. Então vamos lembrar. Terceiro setor, controle pelo TCM. É possível? Sim. Então, há controle interno, há controle externo pelo TCM. Dever de concurso público? Não. Não é concurso público, é processo seletivo. Dever de licitar? Sim. Conforme a Lei 8666? Não. Edição de regulamentos próprios de licitação. Dever de prestar contas? Para o TCM, não. Cuidado. Não há prestação de contas de uma organização social ou de uma OCIP para o TCM ou TCU, gente. Não há. Perfeito? Mas dentro do terceiro setor eu tenho outras entidades, como o Sistema S. Mas o Sistema S não é municipal, não é estadual. Todo o Sistema S é federal.
prestam contas para o TCU. Mas OS ou CIP não prestam contas para o TCU, não prestam contas para o TCE ou TCM. Ah, mas não podem estar sujeitas ao controle externo? Sim. Sim. Se houver desvio de recurso público, haverá, por exemplo, uma denúncia, uma representação, e o Tribunal de Contas pode eventualmente até instaurar a tomada de contas especial. Embora a tomada de contas especial seja uma tarefa comumente do órgão de controle interno. Ele instaura, elabora um relatório e envia para o julgamento do Tribunal de Contas do município. E os tipos de acordo? Organização social, contrato de gestão, OCIP, termo de parceria, Sistema S, uma relação tipo convenial, é legal, né? E fundações de apoio, convênio. Então, OS, contrato de gestão, OCIP, termo de parceria. Sistema S é uma lei, né, que confere contribuições parafiscais ou repasse de recursos orçamentários conforme o caso, e fundações de apoio, convênios. Parte de controle. Estamos terminando, né? Estamos fechando aqui. Improbidade administrativa. Sujeito. Lembrar que um terceiro ele pode ser sujeito da improbidade, porém sempre no polo passivo tem que ter um agente público. Não existe improbidade só contra terceiro. Leva a isso. Ah, um estagiário do TCM pode ser um sujeito ativo? Pode. Ele pode ser um sujeito ativo, estar no polo passivo da improbidade administrativa na qualidade de um agente público. Tipologias: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ferimento a princípios. São 3. Artigo 9º, 10 e 10A e o artigo 11. Nessas 3 tipologias existe uma que permite, além do dolo, a culpa. Enriquecimento ilícito não, só doloso. Ninguém se enriquece sem querer. Ferimento a princípios, só doloso. Ninguém fere um princípio sem querer. Prejuízo ao erário, guarda, porque só cai isso. Além do dolo, admite a culpa. Prejuízo ao erário, além do dolo, admite a culpa. Então, se um agente público favorece o enriquecimento de um terceiro, ele causa prejuízo ao erário. Agente público que favorece o enriquecimento ilícito de terceiros causa prejuízo ao erário. Não, foi culposo. Responde por prejuízo ao erário, embora seja uma conduta não voluntária, ainda que só negligente, imprudente ou com imperícia. Prescrição. Lembrar que a prescrição não há um prazo para os servidores em geral, servidores administrativos. Cada legislação vai estabelecer sua própria prescrição. Comissionados e mandato eletivo é quando sai. Então, o prefeito terminou o mandato, começa a contar o prazo de 5 anos para a ação de improbidade. Comissionado sai, a partir da sua exoneração, de sua destituição, conforme o caso, conta-se o prazo de 5 anos da saída. Ah, o prefeito foi reeleito, professor. Então não começa. Então vamos ter que esperar 8 anos para depois iniciar mais 5. Lembrando que são imprescritíveis as ações de ressarcimento nesse caso. E a independência entre as instâncias, a questão que sempre cai. A decisão do Tribunal de Contas é uma decisão administrativa, ela não vincula a esfera civil de improbidade. Afinal, improbidade é um ilícito civil, não é criminal, não é crime de improbidade, é um ilícito civil. Então, a decisão que rejeita as contas, a decisão que aprova as contas do gestor, não terá qualquer reflexo no julgamento da improbidade administrativa, porque as instâncias são independentes entre si. Princípio da independência entre as instâncias. Professor, é sempre assim? Não, né? Existem situações de vinculação. Com a decisão absolutória por negativa de fato ou de autoria na instância penal, comunicará às demais instâncias, administrativa e civil, conforme o caso. Vamos para o tópico 10, sanções aplicáveis, Lei 866 e Lei do Pregão. É lembrar que existe uma penalidade na Lei do Pregão que não tem na Lei 8666, que é o impedimento para contratar, licitar. Na Lei do Pregão,
a lei do pregão traz uma nova penalidade, impedimento para contratar. Então, se você participa do pregão, sagra-se vencedora e não celebra o contrato quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, você será impedida de contratar pelo prazo de até 5 anos. E essa penalidade vale para toda entidade política, União, toda entidade política, Estado, DF ou município. Quero dizer, essa penalidade é restrita à entidade política sancionadora, distintamente da declaração de inidoneidade que vale para toda a administração pública. Perfeito? Questão 20, item 28, uso do pregão. O pregão é uma modalidade nova, não tão nova, né, ano de 2002, estabelecida uma norma geral, portanto não é de aplicação restrita à União, foi editada pela União de aplicação para todas as entidades políticas e com um objeto muito próprio, muito peculiar, aquisição de bens ou serviços comuns, rotineiros, padronizados no mercado. Tecnologia da informação? Pode ser, desde que padronizado. Serviço de engenharia? Sim, pode ser, desde que padronizado. Serviço complexo? Sim, desde que o serviço complexo seja padronizado. Obra? Não. Alienação? Não. Serviço inovador? Não. Se é inovador, não é padronizado. Perfeito? Então, alguns serviços de tecnologia da informação, alguns serviços de engenharia e alguns complexos, desde que todos eles padronizados, admitem o uso do pregão, que se socorre do critério de julgamento menor preço. Por se adotar o menor preço, existe uma preocupação muito grande na qualidade do que você vai adquirir para a administração pública. Então, apesar de o pregão ser marcado pelo princípio da celeridade, tem uma inversão de fases, não é isso? Na verdade, duas, né? Uma inversão inicial, em que o julgamento precede a habilitação, uma inversão final, porque a última fase não é a adjudicação, é a homologação pela autoridade competente, e a adjudicação, se não houver recurso, é ato de competência do pregoeiro, é aquele que conduz o certame, não é uma comissão de licitação. Então, na preocupação da qualidade, sem quebrar a desejada celeridade, vem se admitindo a possibilidade de amostras no pregão. Na fase de julgamento, apenas da empresa mais bem classificada. Então guarda com carinho essa informação. Seria uma questão extremamente difícil. É possível exigência de amostra? Sim. Durante a fase de julgamento. E de quem? Só da empresa mais bem classificada. Só dela. E não de todas as licitantes. Perfeito? Teoria da imprevisão e alteração dos valores contratuais. Existem limites de alteração até 25% para cima ou para baixo e excepcionalmente 50% para cima, tratando-se de reforma de edifícios e equipamentos. Esses limites, gente, é de alteração unilateral. Bilateral, ocorrendo a teoria da imprevisão, caso fortuito, força maior, não há limite, entendeu o TCU. Então, em havendo a teoria da imprevisão, eu posso ter um aumento de 80%, um aumento de 150%, porque isso vai ser justificável, perfeito? Entenda a teoria da imprevisão como um fato subsequente, superveniente à assinatura do contrato, que desequilibra a equação econômico-financeira, ou seja, os encargos e o direito de remuneração da empresa contratada são desnivelados e por isso a administração pública tem a obrigação de nivelar, seja positivamente, seja negativamente, essa equação. Último item, penúltimo item, registro de preço, sistema de caronas. Lembrar que o registro de preços não é uma modalidade licitatória. O registro de preços é uma técnica muito bem-vinda para a administração pública quando rotineiramente ela tem que adquirir coisas, né? Bens de consumo praticamente, papel, cartucho, veículos, serviços em geral.
Então a administração pública precisa adquirir sempre aquele serviço. A administração pública precisa sempre adquirir cartuchos, papel higiênico, impressoras. Então, nesse caso, no lugar de você sempre promover novas licitações, até porque poderia gerar um fracionamento de despesa, o que é um crime nos termos da lei de licitações, o professor fala sobre revogação e anulação de licitação de contrato. Sim, só um instante, grande Diego, boa lembrança. Esse é um tema realmente interessante. Então, lembrando que o registro de preço ele é precedido na modalidade concorrência ao pregão. A concorrência pela lei 8666, o pregão pela lei do pregão. Então, se é um serviço comum, pregão. Se é um bem comum, pregão. Se não é comum, concorrência. Forma-se um registro de preço e ao longo do ano a administração pública pode formalizar contrato com aqueles fornecedores que estão com os preços em uma ata. Pode. O registro de preço não é obrigatório para a administração pública. Ela pode decidir também licitar de novo, fazer uma nova concorrência, um novo pregão para aquele bem que inclusive já está no registro. Obviamente, a empresa que tem lá um preço registrado, em havendo um empate, ela vence. Em havendo preços iguais e mesmas condições, vence o preço já registrado. Então, lembrar que o registro de preço não é uma modalidade, é precedido de modalidade concorrência ou pregão, e aí vem o sistema de carona. E se eu não participei do registro de preço? O Ministério da Fazenda fez, mas o da Saúde não participou. Pode o Ministério da Saúde aderir à ata de registro de preço? Sim. E isso é nominado de sistema de caronas. Pode a União, e aí é minha aposta na prova, pode a União ingressar no registro de preço do TCM Bahia? Não. Pode o TCM aderir a uma ata de registro de preço do Ministério da Fazenda? Sim. Guardar que o maior não pode aderir no menor, mas o menor pode aderir no maior. Então, a União não pode aderir à ata do município, porque aquela ata feriria, a adesão feriria o princípio da publicidade, ficou restrita àquele município. Uma publicidade muito local. Entende o TCU, entende a AGU, entende a doutrina. Agora, o município aderir à ata da União, perfeito. Não há nenhum obstáculo nesse sentido. Guarda isso, porque é esse o item da prova. E o Diego nos requer uma rápida pincelamento sobre anulação e revogação, seja de licitação, seja de contrato. Lembrando, revogar é ato não mais conveniente ou oportuno. Anular é uma ilegalidade. Então, na hora da prova, é ilegal? Anula. É não mais conveniente ou não mais oportuno? Revoga. Com um acréscimo, Diego. A revogação, ela tem um plus em relação à revogação de um ato administrativo qualquer. Porque a Lei 8666 impõe, e todos os normativos supervenientes impõem a existência de um fato superveniente. Ou seja, não é suficiente não ter mais conveniência ou não ter mais oportunidade. Existe a necessidade de ser comprovado por parte da administração pública um fato superveniente. O que isso quer dizer? Exemplo, a União abre uma licitação para alienar um imóvel. Melhor, o Estado da Bahia abre uma licitação para alienar um imóvel. Perfeito? Concorrência. Vai alienar um imóvel, concorrência. As empresas começam a participar. Nesse meio tempo, o município de Salvador pede o imóvel para o Estado da Bahia. Vem cá, você não quer me dar esse imóvel? Não quer me doar? Aí o Estado, sim, eu vou te doar. Doou o imóvel. Pergunto, o que aconteceu com o objeto da licitação? Morreu. Houve um fato superveniente, que foi a doação do imóvel para o município. Então, só se revoga, Diego, quando há um fato superveniente. Anulação é quando há ilegalidade. Em relação ao contrato, o contrato não se revoga, né? O contrato está sujeito à anulação. E lembrar que, por conta para se vedar o enriquecimento ilícito do Estado, enriquecimento sem causa por parte do Estado, o Estado tem que indenizar o particular pelo que ele já executou. Sobretudo quando a nulidade do contrato é imputável à própria
a administração pública, assim nos revela o artigo 59 da Lei de Licitações. E para fechar, ufa, Silvio Sandy, que dia vai ser a revisão de contabilidade para o TCM? Camila, não sei, vou fazer hoje, estou pensando em fazer hoje. Vamos falar aí um pouquinho de DFC, DFC, gente, vai cair, é certo, da Zorra, vou fazer uma aula da Zorra, Camila, para você, né? Rapaz, vou te falar não, Silvio Sandy dando aula, por isso que eu estou tentando imitar, né? Porque o Silvio Sandy é um professor que a gente não precisa acelerar. Assim, mestre, sua aula realmente é maravilhosa, né? Eu comecei a assistir suas aulas, Silvio, e comecei a ganhar um pouco mais de velocidade na transmissão. Por quê? Não precisa acelerar o seu vídeo. Tem professor que a gente assiste que você tem que colocar 1,5, 2, né? E é verdade. Você coloca 2 de velocidade porque é muito devagar. Aí você começa, mas eu não consigo colocar 1 porque você fala de maneira muito inteligível, né? Pragmática, mexe tudo de bom, você é tudo de bom. Não só eu falo isso, mas como todos, né, os concursantes do Brasil. Parabéns realmente pelo seu profissionalismo, pela qualidade com que você ensina uma matéria tão estranha que é contabilidade. Nós sabemos que contabilidade realmente é osso duro. E para fechar, tópico 11, RDC, gente, olha só. Quando se usa o RDC, Regime Diferenciado de Contratação, você afasta a Lei 8666 na parte de licitações. Na parte de contratos do RDC, ao contrário, aplica-se a Lei 8666 e só supletivamente aplica-se o RDC. Isso tem caído muito no CESP. 2 coisas tem caído no CESP. Você só vai guardar isso. A primeira é que quando se utiliza o RDC, ficam afastadas as regras de licitações, a não ser nas hipóteses em que o RDC seja expresso. Na parte de contratos do RDC, aplica-se a lei de licitações e só supletivamente aplicar-se-á o RDC. Guardaram isso? Segunda informação, é guardar o rol de situações que autorizam o uso do RDC. RDC. De uma forma geral, obras e serviços de engenharia. De uma forma geral, obras e serviços de engenharia. Então eu peço que guardem lá as hipóteses em que cabe o uso do RDC. PAC, SUS, mobilidade urbana, né? Aeroporto, surgiu, né? Dragagem, obras e serviços de engenharia. Uma aposta, artigo 47A, você vai guardar essa primeira observação, aplica-se um, não aplica o outro, a não ser nas hipóteses expressas. Contrato, aplica-se aquele e só supletivamente esse. O rol de situações, PAC, SUS, mobilidade urbana, aeroporto, dragagem, obras e serviços de engenharia em geral. Segurança, atendimento socioeducativo. Vamos lá. Artigo 47A. Quero que vocês façam leitura em casa desse artigo por conta da imposição percentual. Seria uma excelente questão de prova. Perfeito? Gente, aqui eu me despeço de vocês. Eu tenho a desejar uma prova maravilhosa. Tenho certeza que não só em direito administrativo, mas constitucional, contabilidade, controle externo, vocês vão arrebentar. Eu não gosto de ficar nem em camarote, não. Eu fico lá na geral, na torcida de vocês. Tenho certeza absoluta que foi feito um trabalho excelente na parte de direito administrativo. Vocês vão arrepiar em direito administrativo nas demais matérias. Obrigado mais uma vez, Fernanda Sandi, Silvio Sandi, pelo convite. Agradeço muitíssimo a vocês, por estarem aqui até esse momento, perdendo a novela importantíssima, o outro lado do paraíso. O outro lado do paraíso é quando você passar no concurso público. Tá tendo até um casamento agora do Lima Duarte com a Fernanda Montenegro. O outro lado do paraíso é o meu concurso público, passar no concurso público. Gente, fique com Deus, uma excelente prova. Obrigado por todo o carinho de vocês. Me mantenho aqui firme aqui na arquibancada,
na arquibancada não, na geral, na torcida de vocês. E espero receber a prova tão logo feita no dia 8. Manda, mestre Silvio, manda no meu zap, Fernanda, para que a gente possa também já fazer uma correção no mesmo dia. Me proponho a fazer a correção da parte de direito administrativo, quiçá direito constitucional, quiçá contabilidade não. Contabilidade é mestre Silvio Sandi. Tá? Gente, fique com Deus, uma excelente prova e até uma próxima transmissão. Na verdade, que não haja uma próxima transmissão, que esse seja o seu concurso derradeiro. Valeu, galera, muito bom estar aqui com vocês. Gosto muito disso tudo e não é McDonald's, né? McDonald's engorda, a aula faz bem. Vamos lá.